o governo lulista, começa o governo do PT pela primeira vez no Brasil, e é bom observar. Agora, eu gostaria de também provocar o professor Buffon para que ele nos colocasse, e eu recebi uma pergunta aqui em cima do que eu fiz também na colocação da imprensa: qual é a sua opinião sobre os marcos regulatórios para os meios de comunicação? Até porque coloca aqui o Cláudio Fonseca, do Rio Grande do Sul, porque, de repente, esses marcos regulatórios são muito combatidos pela imprensa, porque é o corte da liberdade. Até que ponto realmente é o corte da liberdade ou é um controle? Agora, controle é romper com a liberdade. Eu sou contra. Gostaria de ouvi-lo. Bem, me parece que esse debate sobre o papel da imprensa e a questão da liberdade está um pouco desfocado no país. Não, mas entra um pouco na transparência, porque através da imprensa nós colocamos e divulgamos o que vem acontecendo. Só coloquei aqui porque um dos participantes aqui do seminário abordou esse assunto e eu, claro que se o senhor achar mais conveniente trabalhar em cima do Estado e governo e da reforma tributária, que pelo visto a gente já percebeu que essa reforma que tramita no Congresso é uma reforma que não tem nenhum foco no cidadão, é uma reforma que, na verdade, não atende às ansiedades do cidadão brasileiro. Como fazer, então, saindo fora do foco e entrando no outro foco? Pois não? Não, só quero dizer que eu estou achando ótimo. Pergunta difícil fica para o Buffon, mas mais fácil comigo. Eu quero agradecer. Não, tem várias perguntas aqui. Eu até lamento por causa do horário que a gente tem logo a seguir um novo painel, mas eu vou encaminhar aos senhores as perguntas até para poderem responder através da internet. Agora, eu lhe pergunto, professor Buffon, sobre a reforma tributária. Ela não é uma reforma voltada para o cidadão. E de que maneira, nesse Congresso, que o professor Rudá acabou de dizer, um Congresso que, na verdade, até eu temo pelo seu projeto, o projeto que o senhor participou, eu temo que nesse Congresso ele não evolua. O Congresso que o senhor acabou de descrever, até que ponto esse Congresso realmente vai fazer uma reforma voltada ao cidadão? Bom, mas eu quero falar uma frase ainda sobre a imprensa. Pois não. Isso não significa que eu, em algum momento, possa ser contra a ideia da imprensa livre. Afinal de contas, a história nos ensinou que, em um aspecto apenas, não há nenhum país no mundo onde houve fome coletiva que tivesse imprensa livre. Ou seja, a imprensa é fundamental para detectar e mostrar os grandes problemas nacionais. E, claro, que isso tem que ser feito dentro de uma grande e em observância a responsabilidade social e sabendo do poder que detém, né? E isso talvez seja tão difícil como reconstruir um Estado da forma como nós queremos ter, né? Quanto à questão da reforma tributária, eu confesso a vocês que eu não sou otimista. O que nós estamos discutindo aqui, sustentando aqui, não é do interesse de quem tem poder. E o nosso sistema tributário, concebido a partir da concepção neoliberal, em termos bem simplórios, significa que a tributação no nosso país é feita por quem tem poder e é paga por quem não tem. Por que a opção foi pela desoneração do IPI em relação aos veículos? Foi algo que produziu efeitos econômicos positivos. Mas eu pergunto, por que a opção foi essa? Não havia nenhuma outra possibilidade? Então, uma verdadeira reforma tributária nesse país, acho bastante difícil fazer com esse Congresso que nós temos, infelizmente. Algumas alterações pontuais podem ajudar. Eu vejo com bons olhos a ideia da redução da tributação sobre a folha de salários, porque a tributação no Brasil sobre o trabalho é uma forma de desestimular o emprego formal e de estimular a simulação. Então, nós temos que buscar fontes alternativas. Não é o trabalho a grande manifestação de capacidade econômica. A capacidade econômica se manifesta em outros setores, como, por exemplo, a propriedade e a renda. Um outro aspecto que tem crucial importância nesse início do governo, ao meu ver,
é a discussão séria sobre taxa de juros. Não há como nós reduzirmos carga tributária, adequarmos a nossa carga tributária, sem enfrentar a grande questão da taxa de juros. Eu não ouvi e não assisti nenhum economista de banco dizendo que a taxa de juros é muito alta. Toda vez que eles falam, faz mais de 10 anos, e faz esse período, ou talvez 20, que o Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, todos eles dizem que não se pode baixar juros porque isso significa produzir inflação. Será que isso é verdade? Há muitos economistas que não pensam assim. Amartya Sen, Joseph Stiglitz, não pensam dessa forma. Então, o enfrentamento da questão da taxa de juros é fundamental, porque, e aí eu termino, né? Vamos imaginar que um ET desembarcasse no Brasil no início dos anos 2000 e dessem a ele a Constituição. Ele olharia o artigo 6º, o artigo 7º da Constituição, e, por outro lado, ele examinaria a evolução da carga tributária no país. A carga tributária no país pós-real salta de 24%, 25% em 94%, para 35%, 36% no início dos anos 2000. Um sujeito de um outro planeta diria, é óbvio, vocês fizeram uma Constituição cheia de direitos fundamentais, é claro que tinha que aumentar a carga tributária para financiar esses direitos. Só que esse incremento de carga tributária não foi destinado à realização de direitos sociais nesse país. Foi destinado à produção do tal de superávit primário, para com isso fazer frente ao pagamento dos juros da dívida pública, que não por acaso são definidos pelo governo, que define há muito tempo a mais alta taxa, uma das mais altas do mundo. Será que é essa a única forma? Então, nós temos que fazer um debate corajoso sobre a questão da taxa de juros, deixando de lado o interesse individual, porque não se faz debate sério pensando o que é importante para o meu bolso. Obrigado. Eu quero agradecer as perguntas que chegaram até aqui e lamentar que realmente o horário ultrapassou, e eu vou encaminhar as perguntas aos nossos palestrantes para que elas posteriormente sejam respondidas, de repente, através do site. E eu quero convidar também para que venha até o palco o senhor Antônio Augusto Berriel Júnior, que é o diretor do Departamento Técnico da FENAFISCO, para fazer a entrega dos certificados aos nossos 2 palestrantes que participaram de forma brilhante desse painel. Acabou de chegar aqui a visão FENAFISCO, está quentinha ainda. Depois está à disposição aqui para todos vocês. Queria agradecer muito ao professor Rudá, ao professor Buffon, aos participantes desse painel. Agradecer a todos vocês pela participação e pela presença. Lembrando que, logo em seguida, depois de um breve intervalo de 15 minutos, segundo o regulamento, nós retornaremos com o último painel do dia de hoje, o painel Desafios do Sindicalismo Público Brasileiro. Muito obrigado e obrigado a todos vocês.